Agradecendo a confiança do pastor Humberto mais uma vez, queria pedir à igreja que abrisse a Bíblia em Lucas 18, e nós vamos ler do versículo 9 até o 14. A gente lê assim: Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda levantar os olhos ao céu, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que seguir o caminho que Jesus seguiu. A gente lê em Filipenses que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e, achado na forma de homem, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que seu Pai o exaltasse e o levantasse dentre os mortos e colocasse o seu nome acima de todo nome. E Jesus, tendo ressuscitado, ascendido ao céu e assentado no trono de Deus, depois dele ter sido humilhado na forma de homem, na forma de servo, obediente até a cruz, ele é o nosso caminho para hoje, se nós somos discípulos de Jesus. O discípulo é alguém que anda atrás, é alguém que segue. Jesus é o nosso precursor, ele vai na frente. Então ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e lá ele garante que nós chegaremos ao céu, porque ele já está lá no céu. Só que antes disso, ele se esvaziou da sua glória, tomando a forma de homem, em forma de servo, se humilhando até a morte de cruz. Então, se eu vou chegar lá na glória, se haverá um momento, um dia, em que Deus vai me conceder a glorificação, também, assim como Cristo, eu passarei pelo momento de humilhação. A humilhação de Cristo já acabou. Tudo que ele tinha que ser humilhado, ele já foi. Ele agora está na glória para sempre. Mas a nossa humilhação neste mundo, ela ainda não acabou. Enquanto nós estivermos aqui, nós seguindo os passos de Jesus, para um dia sermos glorificados, nós estamos sujeitos à humilhação. Esse texto, Jesus coloca 2 pessoas que foram ao mesmo lugar, que seria um local de adoração a Deus, que é o templo, mas com 2 atitudes totalmente diferentes. E Jesus tem que contar essa parábola, diz aqui no primeiro verso que nós lemos, para algumas pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros.
como um ser humano que realmente conhece a Deus há de se comportar na presença de Deus, quando ele se encontra com Deus em si? Quem vai ao templo para adorar a Deus, supõe-se que vá se encontrar com Deus. Esse primeiro homem, ele orava consigo. E o assunto da oração dele não é a glória de Deus, não são os atributos de Deus, não são as obras de Deus. O assunto da oração é a própria pessoa do fariseu. A gente pode perguntar se ele realmente conhece a Deus, se ele realmente estava tendo encontro com Deus naquele local, que era para isso. Porque na Bíblia, quando alguém se encontra com Deus, ele não tem essa atitude aqui, de estar elogiando a si mesmo. Quando Isaías se encontrou com Deus, ele achou que ia morrer. São homens de impuros lábios e habita no meio de um povo de lábios impuros. Quando Jesus se revelou para Pedro, uma pesca milagrosa, Pedro disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Deus se revelou para Moisés, Moisés, diz a palavra, estava todo trêmulo e não ousava olhar para Deus. Então pode ser que uma pessoa, ela confessa com a boca que crê em Deus, mas não conhece a Deus de verdade. Ou pelo menos ela está tão longe de Deus, mesmo sendo religiosa, que ela esquece quem Deus é e esquece quem ela é. Essa oração aqui, ele começa dizendo: ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Onde está o temor de Deus? Onde está a reverência a Deus? Onde está a centralidade de Deus nessa atitude aqui do fariseu? Lugar nenhum. Na verdade, ele tem a forma da religião, tem o costume da religião, que é estar ir ao templo, ir para orar, mas ele não conhece a Deus de verdade. Se ele conhecesse, ele jamais estaria se gabando na presença de Deus, falando de si mesmo na presença de Deus. O que aconteceu com ele é que a religião, a fé, para ele era só um pretexto, para ele massagear seu próprio ego, para ele se considerar melhor que outros homens. A confissão de fé dele em Deus é apenas para ele se sentir superior aos outros, para ele ter do que acusar os outros. O pecado do orgulho tomou esse homem de tal forma que nem a Deus, mas ele tem reverência, e até as coisas de Deus ele usava para si mesmo, para a sua própria glória. Eu queria que a gente refletisse o seguinte, que essa parábola aqui, quando a gente estuda essa parábola, nós corremos um grande risco de nós agirmos exatamente igual ao fariseu, mesmo ao criticar o fariseu. Porque a parábola é para as pessoas que desprezam os outros, como a gente leu no versículo 9. Para quem pensa que é justo e despreza os outros. O fariseu, na hora de orar, ao invés dele falar com Deus, de se relacionar com Deus, ele usa aquele tempo para ficar criticando as pessoas que estão à sua volta, e até o outro homem que estava do lado dele, o publicano, graças a Deus que eu não sou igual a esse publicano. Olha, imagina a ironia. A gente fazia uma pregação sobre esse texto, e no final da pregação a gente dizer: graças a Deus nós não somos como esse fariseu. Nesse momento nós já nos teremos tornados iguais ao fariseu. Porque se você está buscando a Deus, é só a relação
é só entre você e Deus. É a sua alma diante de Deus. É o seu coração derramado diante de Deus que deve ser o objeto da sua busca de Deus. Porque você encontrar alguém pior do que você é muito fácil. Se você não é o pior ser humano do mundo, é muito fácil você encontrar alguém pior do que você para você estar acusando, criticando, apontando os defeitos, apontando os pecados. Então você poder se congratular de que você é melhor do que alguém. Isso é muito fácil. Eu diria até que esse publicano aqui, se ele quisesse, ele também poderia encontrar pessoas piores do que ele, para ele passar o tempo dele, que seria para adorar a Deus, está criticando os outros. E o que leva a gente a ter essa atitude é um orgulho fora do controle. A gente refletir, analisar por extensão, né? Eu projetar aquilo que eu conheço do meu coração para o que eu conheço do coração dos outros homens, de outras pessoas. A gente diria que existem alguns pecados que são universais, certos tipos de pecados que todos os seres humanos praticam, pelo menos já praticaram alguma vez na vida. A mentira é um desse tipo de pecado. Eu ouso dizer que é um tipo de pecado universal. Se alguém dizer que nunca mentiu, eu duvido. A gente aprende a falar, já aprende a mentir. De esbarra no vaso, cai no chão, quebra, a nossa mãe vai falar com a gente o que aconteceu, quem derrubou, não fui eu. Já aprende a mentir sozinho e nos ensinar a mentir. E o orgulho também é um tipo de pecado universal. É um pecado que todo ser humano tem. Pode ser o melhor ser humano do mundo, mas ele tem esse pecado também. Que aqui estava muito aflorado na vida desse fariseu, estava tão aflorado que até se manifestava na hora dele adorar a Deus. Esse pecado do orgulho, ele é um dos mais difíceis de domar, porque ele pode se aproveitar de qualquer coisa que eu faça para ele se reforçar. Mesmo quando a gente faz uma coisa boa, aquela coisa boa que a gente faz pode se tornar um motivo para eu me orgulhar. Então eu faço o bem, e aí eu começo a me orgulhar daquele bem que eu fiz. Então aquilo que seria uma coisa para o bem se torna ocasião de pecado. E mesmo quando eu consigo ter uma atitude de humildade, logo depois eu ter a atitude de humildade, é possível, se eu não vigiar meu coração, se eu não vigiar minha mente, que eu me orgulho de ter sido humilde. Aquela hora lá eu podia ter falado, não falei, eu fui humilde. Aquela hora que me elogiaram, eu pedi para parar de elogiar, fui humilde, etc. Jesus, essa parábola aqui, essas duas imagens, ela tem uma ênfase em uma manifestação específica do orgulho espiritual, que é essa manifestação de desprezar as pessoas à nossa volta. O fato de nós sermos bons não é motivo para desprezar aqueles que não são bons. O fato de eu fazer algum bem não é motivo para eu desfazer ou diminuir aqueles que não fazem o mesmo bem que eu faço. O fato de Deus me dar capacidade de eu crer, de eu ter capacidade de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, não me dá nenhum motivo, nenhuma justificativa para eu usar dessa posição em que Deus me colocou como servo seu, como crente, para estar com amargura apontando os erros e os defeitos das pessoas à minha volta.
O objetivo não é esse. O objetivo de Deus nos capacitar a fazer o bem, o objetivo de Deus moldar o nosso caráter é que nós amemos a Ele e amemos ao próximo, sirvamos a Ele e sirvamos ao próximo. O motivo nunca é a nossa própria glória. Inclusive, quando ele fala que não sou roubador, podemos questionar que não está roubando a glória de Deus naquele momento, porque o culto era para Deus ser exaltado. Ele está usando o culto para Ele próprio ser exaltado. Mas se nós vigiarmos essa questão, se nós lembrarmos que o caminho do cristão é um caminho de auto-humilhação, como foi o caminho de Cristo, nós teremos uma certa vacina contra essa atitude. Na verdade, a gente pode dizer que existe instrução direta da Bíblia sobre isso. Tiago 4:11 fala, pode ser o do 10 em diante, fala o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Mesma frase que conclui a parábola de Jesus. E aí ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Talvez esse versículo aqui seja um dos mais desobedecidos. Falar mal uns dos outros. Quem somos nós? Quem somos nós para falar mal dos outros? Na verdade, se a gente agir conforme a humildade, Jesus está nos ensinando nesta parábola. Nós até podemos falar sobre os pecados, os erros das pessoas, mas a gente vai falar com lágrimas nos olhos. A gente vai falar com a esperança e exortação para que eles se arrependam. A gente vai falar com o amor e a oração para que Deus os liberte dos seus pecados e dos seus erros, não para a nossa própria glória aqui. Jesus veio para o caminho da humilhação para ser glorificado ao final. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos aceitar esse caminho da humilhação. Quando nós verdadeiramente nos encontramos com Deus, nós temos uma atitude totalmente diferente. O versículo 13: publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lá em 1 Coríntios 4, também fala o seguinte: quem é que faz você ser diferente? É você próprio que se faz diferente? Ou o que você tem é porque Deus te deu? 1 Coríntios 4 fala: o que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, é uma obra da graça de Deus sobre nós. Por isso, não há nada o que reivindicar. Existe apenas uma atitude de rendição diante da santidade de Deus, de reconhecimento diante da santidade de Deus e de súplica diante da santidade de Deus, como a deste publicano da parábola. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus claramente está fazendo um contraste entre essa oração do publicano com a oração do fariseu. O publicano não faz nenhum comentário sobre as outras pessoas à volta dele. Ele não podia também falar: ó Deus, graças a ti que eu não sou hipócrita como esse fariseu que está do meu lado.
Graças a ti que eu não sou um assassino como os soldados romanos que oprimem a nossa nação. Não, nenhum comentário. Se é você e Deus verdadeiramente, se você realmente está tendo um encontro com Deus, não há espaço para você criticar as pessoas à sua volta, porque você tem muito assunto a você tratar e resolver com Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É só isso que ele pode dizer quando ele entende a santidade de Deus, quando ele experimenta a presença de Deus na vida dele. Também nenhuma barganha, nenhuma negociação com Deus, nenhum motivo para Deus ter misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu vim ao teu templo. Ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu orei. Tem misericórdia de mim porque eu estou buscando melhorar. Tem misericórdia de mim porque eu estou me esforçando. Nada disso. Ele nem diz que ele é bom e nem diz que está tentando ser bom. Ele só diz: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Até no original ele nem fala um pecador, né? Ele fala o pecador. Eu sou o pecador. Lutero costumava dizer assim: meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador. É só isso que eu sei fazer. Então, diante de Deus, se eu realmente tenho uma experiência, um encontro com o Deus que é santo, justo e perfeito, a minha prioridade é eu resolver o meu coração com Deus, resolver a minha vida com Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. No versículo 14 ele diz: aquele desceu justificado para a sua casa, e não o outro. O publicano, que se considerava pecador, desceu justificado. O fariseu, que se considerava justo, não desceu justificado. Sabe, o ser humano, ele olha só o externo. Nós sabemos disso, né? O ser humano só olha o externo. Mas Deus só olha o coração. Aquele fariseu está preocupado com a imagem dele diante dos homens, com a imagem que os homens têm diante dele. Mas Deus olha só o coração. O quanto de brecha nós temos deixado o nosso orgulho crescer em nossa vida, se manifestar em nossa vida. Essas atitudes de nós queremos ser elogiado, ser reconhecido, ser recompensado, ou nós estarmos sempre criticando aos outros, apontando defeito nos outros, e nós podemos nos enganar dizendo que isso tem uma boa intenção, ou que isso tem um motivo, uma motivação santa da nossa vida. Mas Deus olha o nosso coração e é bem possível Ele estar vendo que o motivo de nós estarmos sempre criticando os outros é o nosso próprio orgulho. Nós queremos ser melhores que os outros, queremos ser considerados melhores que os outros. Mas a glória não é agora. O tempo de humilhação de Jesus já passou e Jesus está no tempo da sua glória. O nosso tempo da humilhação é hoje, nosso tempo da glória é somente no futuro. Jesus falou no Sermão da Montanha das pessoas que gostavam de fazer obras para os outros verem. Ele disse: já recebeu o seu galardão. Esse próprio orgulho tolo das pessoas verem, admirarem ele como uma pessoa religiosa, isso já é a recompensa dele. Não tem recompensa diante de Deus. A glória. Se você quer a recompensa hoje, não terá recompensa na glória. Para ter recompensa na glória, eu tenho que aceitar passar por essa
humilhação e esta vida de humildade hoje, conforme os passos de Jesus. E lá na glória, sim, aqueles que forem fiéis nesse chamado à humildade vão ouvir do seu Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na glória do teu Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que pelo poder do teu Espírito Santo ela venha fazer morada a todos que a ouvirem e venha a frutificar. Nós cremos que tu tens poder para nos transformar, nos fazer vencer todas as atitudes erradas aqui apontadas pelo nosso Senhor nesta palavra, para que não sejamos nós a ter as mesmas atitudes. Ensina-nos, Senhor, a seguir teus passos. Embora nenhuma humilhação neste mundo se compare à humilhação de tu descer a tua glória para vir como homem, vir na forma de servo, até a morte e morte de cruz. Mas ainda assim, mesmo sabendo que nunca chegaremos aos pés daquilo que tu passaste, que tu nos capacite a com alegria receber esse chamado, a viver este tempo neste mundo, sabendo que é sim o tempo da humilhação, o tempo da humildade, o tempo da semeadura, para que na tua volta e no teu reino possamos colher o tempo da glória. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.